avançamos para a lição de domingo, quando vamos estudar o primeiro rito, que é a circuncisão. O texto que serve de base para esta porção é Josué 5, 1 a 7, e a lição tem como título Primeiro a Aliança. Eu quero começar lendo um texto de Ellen White que aparece na lição, nos textos de Ellen White que estão geralmente numa seção da lição dos professores quando se encomenda esse tipo de lição. Quero localizar aqui a página 48, um texto do Patriarcas e Profetas, página 424, e eu achei muito interessante a ideia esta que eu também não conhecia, não havia registrado esse fator histórico. Diz assim Ellen White: a uma pequena distância do Jordão, os hebreus montaram seu primeiro acampamento em Canaã. Ali, Josué circuncidou os filhos de Israel. É a porção que vamos estudar. Está escrito isso em Josué 5:3. Eles acamparam em Gilgal e também celebraram a Páscoa, que vamos estudar na lição da segunda-feira. Josué 5:10. Agora vem o detalhe que para mim foi novidade e não sei se para você também. A suspensão do rito da circuncisão desde a rebelião em Cádiz tinha sido um testemunho constante a Israel de que sua aliança com Deus, da qual a circuncisão era um símbolo designado, tinha sido rompida e invalidada. Olha que detalhe interessante. Desde a rebelião de Cádiz, Deus orientou para que a circuncisão não fosse mais praticada, porque naquela ocasião Israel se voltou contra o Deus da aliança. E ele continua, isso vale para a lição da segunda-feira. E a interrupção da Páscoa, o memorial da sua libertação do Egito, provava o desagrado do Senhor pelo desejo que haviam manifestado de voltarem à terra do cativeiro. Então, aquele que era o ritual que comemorava a comemoração da libertação do cativeiro, também foi suspenso porque eles manifestaram mais de uma vez o desejo de voltar para o Egito. Irmãos, eu confesso que não havia tentado isso. Então, quando nós lemos Josué capítulo 5, primeiramente os versos que retomam a circuncisão até o verso 9, depois os versos que retomam a Páscoa, 8 a 10, nós nos deparamos com esse comentário de Ellen White no livro Patriarcas e Profetas. Então, não é que eles esqueceram, Moisés jamais esqueceria, mas foi uma ordem divina para que ambos os ritos, circuncisão e Páscoa, fossem interrompidos até que Israel se conscientizasse da importância e da validade da aliança de Deus com aquele povo. Que coisa impressionante. Vamos falar um pouquinho sobre a circuncisão. Bom, a circuncisão era uma prática no Antigo Oriente e se pode ser constatada desde o terceiro milênio da existência da humanidade. Então, praticado por várias sociedades. Então, isso não era uma coisa apenas específica do povo de Israel. Nesses grupos, o povo marcava uma transição importante. Então a circuncisão servia para isso, como o início da vida adulta, do casamento. Mas na aliança de Deus com Abraão, a circuncisão foi designada como um sinal de compromisso e identidade. Gosto muito dessa palavra, é uma das preocupações da nossa liderança mundial, da Associação Geral, que o nosso povo esteja unido e reconheça a sua identidade. Já no Novo Testamento, a circuncisão ela é apresentada como um símbolo de separação do povo judeu, mas não é exigida dos cristãos. Não é exigida, não é obrigatória para os cristãos. E Paulo faz um apelo para que a circuncisão, a mais importante, era do coração, ecoando uma palavra do profeta Jeremias, capítulo 4, verso 4, essa expressão de Paulo pode ser encontrada em Gálatas 6:15, Colossenses 2, de 11 a 13, no próprio Atos 15.
Mas quem menciona isso no Antigo Testamento é Jeremias, fazendo um apelo para que o povo buscasse a circuncisão do coração. Nós, como adventistas do sétimo dia e outros cristãos também, nós entendemos que o batismo, o rito do batismo, como um símbolo, de participar da morte e ressurreição de Cristo, ele é também um símbolo de pertencimento à nova aliança, proclamada com o sangue de Cristo, ao invés de ser a circuncisão. A prática da circuncisão ela estava intimamente relacionada à vinda do Messias prometido. Uma vez que Jesus veio, ela perdeu a sua validade e ela foi substituída pelo batismo. E uma vez que Jesus veio, como já mencionamos, o sinal físico ele perdeu a sua validade e tornou-se então substituída pelo batismo, símbolo de pertencimento ao povo de Deus. Embora ainda existam diferenças entre circuncisão e batismo, mas há elementos espirituais, como a identidade do povo de Deus, que merecem ser analisados e estudados, e por isso, logo no início da chegada na Terra Prometida, quando o povo se reconsagrou a Deus, quando os elementos da aliança, o compromisso daquela segunda geração de cumprir a aliança foram mais uma vez feitas diante de Deus, então o rito da circuncisão foi tomado, e aqui é interessante porque Deus orientou, olha, faça facas de pederneira, facas de pedra, isso vai estar no verso, aonde que está isso aqui, gente? Eu vi e agora não estou achando, deixa eu ver aqui se eu acho rapidamente. Aqui, deixa eu ver, olha que coisa. Bom, eu não achei aqui, fico devendo essa para vocês. Fui mencionar uma coisa que eu acabei não achando. Então, o interessante aqui é que a orientação foi dada, essas facas de pedra, de pederneira eram facas de pedra, mas eles se expuseram, irmãos, porque 3 dias, pelo menos, eles precisavam para se recuperar da dor, eles se expuseram a um perigo, porque poderiam ser atacados, poderiam ser tomados por inimigos, mas isso realmente não aconteceu. E quando Josué cumpre aquilo que Deus prometeu, então o verso 9, vou pedir para a produção colocar aí, por gentileza, o verso 9. Irmãos, achei o dito cujo verso. É o capítulo 5, verso 2. Naquele tempo disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Mas o texto que eu quero pedir para a produção colocar é o 5:9, que encerra esta sessão e diz assim, disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Esta cidade de Gilgal, que nós não temos muito certa a sua presença, sabemos que eles estavam acampados a uns 8 quilômetros do Jordão e a pouco menos de 2 quilômetros de Jericó. O significado da cidade Gilgal é rolo. Então, alguma coisa que está passando, alguma coisa que está chegando e vai passando. Então, o nome daquela cidade passou a ser assim e ele foi o acampamento provisório do povo de Israel. Mas essa expressão que nós lemos ali, Deus tirou o opróbrio do Egito, então, a retomada do rito da circuncisão em relação ao opróbrio do Egito era a libertação, a ideia, a recordação de que eles não eram mais escravos e não deveriam jamais desejar a voltar ali. O opróbrio da escravidão havia ficado de lado e eles agora renovavam a sua compreensão da identidade de povo de Deus, tendo como símbolo o rito da circuncisão. E fica para nós o apelo de nós considerarmos a importância, irmãos, de termos o nosso coração circuncidado. Um outro aspecto que vale a pena nós lembrarmos é os elementos espirituais do batismo que nos ajudam a lembrar que um dia nós aceitamos ser mergulhados, a sermos batizados como Cristo foi batizado, morrendo para uma vida de desconformidade com a palavra de Deus e sendo ressuscitados como Cristo foi ressuscitado para viver em novidade de vida de acordo com os princípios da palavra de Deus. Que seja essa a nossa experiência. Se eu estou falando para alguém aqui que não é batizado, que o Espírito Santo possa tocar o seu coração e falando para os muitos membros de nossa igreja espalhados aí pelo mundo todo que acompanham os canais da Sa Feliz, que nós possamos a cada dia renovar
a nossa experiência espiritual com Deus, e desta maneira colocamos um ponto final na lição do domingo.